Vamos lá desenvolver contratos. Vamos falar um pouco dos contratos e sua grande importância. Mas por que grande importância, André, dos contratos? Exatamente, contratos, ele necessariamente rege toda e qualquer relação, toda e qualquer decisão que nós tomamos no nosso dia a dia. Contratos, ele está presente em todas as atitudes, em todas as decisões que nós tomamos no nosso cotidiano. Na literatura forense, consta que contratos é um pacto entre duas ou mais pessoas, observe-se, que se obrigam a cumprir o que foi entre elas combinado sob determinadas condições. Assim diz a literatura forense. Então, dessa forma, podemos falar que contratos, ela vai reger as relações, ela vai criar lei entre partes. Exatamente. Mas, André, de que contrato você está falando? De todos os contratos. Porque, como eu falei anteriormente, contratos, ele vai gerir toda e qualquer relação do seu cotidiano. Por exemplo, contrato entre dois profissionais. Um médico vai contratar um outro médico para realizar a prestação de serviço. Contrato. Um advogado vai contratar um outro advogado para fazer associação, parceria, sociedade. Contratos. Nós temos que ter esse hábito da formalidade entre as relações. Quanto mais próximo, ai meu amigo, é meu amigo próximo, é meu parente, não importa. Toda e qualquer relação, ela tem que ser gerida pelo contrato. Contrato entre profissional e cliente. Exato. Seu cliente contrata você, advogado, você médico, você contabilista, você administrador, para prestar um serviço. Contrato vai gerir a relação entre empregador e empregado. Contrato de prestação de serviço. Gerir as relações. Andréia, vou realizar uma compra e venda. Preciso de contrato? Sim, obrigatoriamente. Por quê? Para se evitar as surpresas durante a relação entre duas pessoas. Contrato de comodato, um outro exemplo. Andréia, mas o contrato, ele vai criar lei entre as partes? Exatamente, ele vai gerir diante de condições o que o contratante e o contratado estipular nas cláusulas descritivas. E esse contrato, Andréia, tem como ele interferir em mais pessoas além das duas partes? Exato, como coloquei anteriormente, entre duas ou mais pessoas. Esse contrato, quando ele é registrado, quando ele é formalizado, quando ele é notificado, ele gera efeito erga omnes, efeito contra tudo e contra todos. O contrato entre duas pessoas, quando ele é particular, ele vai gerar um efeito entre partes. Quando ele é registrado, vinculado, quando ele tem o efeito de e a intenção de gerar efeito para outras pessoas, ele tem efeito erga omnes. Você quer ver um exemplo? Uma decisão erga omnes, ela se torna vinculante, não somente pelas partes que vão estar litigiando, mas contra todos e contra tudo. É uma boa descrição. Erga omnes, efeito contra tudo e contra todos. Resume o efeito dele. Mas, Andréia, o que tem que vir em um contrato? Observe. O contrato, coloquei aqui embaixo. Olha, buscar apoio de um especialista. Exatamente. Se você precisa reger relações, confeccionar um contrato, busque o apoio do profissional especializado. Busque aí, certamente você que é empresário, você que é consumidor, você conhece um colega advogado. Procure seu advogado para fazer o seu contrato. Andréia, por que você fala isso? Porque contrato não é cópia de internet. Contrato, ele tem cláusulas específicas que são exatamente elas que vão te livrar do fato superveniente, de uma surpresa no meio da relação, do desenvolvimento da relação. Observe, vamos lá? Contratos, o que tem que vir?
Identidade entre as partes. Identidade das partes. Contratante e contratado. Quem é? Naturalidade, especificações, filiações, endereço, CPF, RG. Você precisa dessas documentações, claro. Se você vier a judicializar o contrato, a executar, observe, objeto do contrato. Aquele contrato diz respeito ao quê? Qual é o desenvolvimento dele? O que ele vai gerir na relação entre partes? E contra tudo e contra todos? Entre uma ou duas, 3, 10 pessoas. Obrigações do contratante e contratado, exato. Por quê? Porque ao desenvolver a atividade através do contrato, observa-se que tanto o contratante como o contratado ele tem obrigações. E você vai exigir da outra parte se ele estiver estipulado no contrato. Uma vez que o contrato ele cria lei entre partes. Precificação e condições de pagamento. Quais serão as condições de pagamento? Qual é o prazo para ele ser desenvolvido? Qual o preço da prestação do serviço, do desenvolvimento da atividade? Condições gerais e condições específicas. Esse contrato tem cláusulas específicas, cláusulas fechadas, cláusulas especiais. Ele é um contrato especial, ele vai gerir sobre o quê? Cláusulas gerais são as cláusulas que são necessárias e fundamentais para a existência do contrato. Chega-se no judiciário com um contrato bem feito, você fica resguardado dos seus direitos e suas obrigações. Se você chega com um contrato mal confeccionado, não tem multa. Não tem multa de descumprimento, não tem precificação, não tem condições específicas. Como que você vai fundamentar o que foi pactuado anteriormente? Observe a importância dos contratos. Você amanhece, você vai a uma padaria tomar um café e você realiza um contrato. André, esse contrato não foi formalizado, foi verbal. Exatamente, mas é um contrato. Quando eu digo para você a respeito de contratos, ele está em uma modalidade geral. Vai dizer o que trata-se especificamente o contrato formal ou o contrato verbal. O que importa é que o contrato ele vai proteger as partes, ele vai gerenciamento do contrato, ele vai formalizar a relação, ele vai fazer lei entre as partes. Exatamente. Comprou um terreno, no meio do pagamento, o comprador parou de pagar. Achou-se especificações no terreno porque acha que não é da forma que ele queria. Quem vai evitar essa surpresa? Quem vai evitar essa superviência? O seu contrato. Regular. Por que ele vai regular? Trazer especificamente quais são os deveres e obrigações de cada um. Os direitos, é claro, né? Descrever do que se trata, ele vai resolver. Muitas vezes, ao se formalizar o contrato, surgiu um litígio e um desenvolvimento entre o contratante e o contratado, não precisa judicializar, porque o contrato faz força entre si. André, e se ele não fizer? Ele faz lei entre as partes. Judicializando, há-se uma obrigação de fazer em relação àquele contrato sobre o que foi contratado. Você tem essa força de fazer lei porque você vai obrigar aquele que anteriormente dispôs-se em realizar um serviço e não realizou para você. Então, o contrato é tido como benéfico tanto para o contratante como o contratado. Esse vídeo, contratos, na descrição de contratos ao formalizar esse vídeo, ele é importante porque ele vai gerir relação de trabalho, relação de emprego, porque são diferentes, relação entre clientes, relação entre consumidores. Então, em si, contratos, lembre-se sempre, toda e qualquer modalidade desenvolvida, você vai comprar, você vai vender, você vai emprestar, você vai contratar um serviço profissional, você vai desenvolver uma atividade, é necessária a formalização do contrato. Espero que tenham gostado a respeito de contratos. A tela foi somente descritiva para direcionar o vídeo, mas eu vou tirar uma foto próxima diante dessas cores que são exatamente para lembrar do que necessariamente quer dizer um contrato. Muito obrigada!